Vamos ler a Bíblia. Estou aqui neste lar, nesta casa, aqui na Cojã, que é tudo conhecido como bairro Lagoa dos Buritis, né? Mais embaixo. Então a gente vai trazer uma palavra para vocês aqui. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Versículo de número 11. Eu quero que vocês prestem atenção. Lucas 7, versículo de número 11. Acharam aí, meus queridos? E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Quem conhece essa palavra, levanta a mão. Conhece? Vocês conhecem a palavra? Conhece não, né? Então vou ficar conhecendo agora. Quem já conhece, vai conhecer um pouco mais. Tá bom? Olha, aqui nós observamos o encontro de duas multidões. O encontro de duas multidões na porta de uma cidade chamada Naim, no versículo de número 11. Duas multidões. Uma multidão tinha Jesus e muita gente ao lado dele, feliz, alegre. E a outra multidão não tinha Jesus, tinha um defunto. Tinha um defunto. E uma mãe aflita, desesperada, chorando. Duas multidões. Do lado estava Jesus, do outro lado estava um defunto. De um lado estava a tristeza, do outro lado estava a alegria. De um lado estava a morte, do outro lado estava a vida. De um lado estava a mulher chorando, do outro lado estava um povo se alegrando. De um lado estavam as trevas, do outro lado estava a luz. E essas duas multidões se encontraram na porta da cidade, chamada Naim. A narrativa bíblica diz muito claro aqui que Jesus, chegando ali, ia com ele muito do seu discípulo, uma grande multidão. Uma grande multidão. Eu quero fazer para você a pergunta: qual multidão você faz parte? A multidão que tem Jesus no meio dela? Ou a multidão que Jesus está fora dela? Uma multidão que tem fé, tem esperança, tem vida? Ou a multidão que está à morte, que está ao desespero, que está ao sofrimento e que está nas trevas? A multidão com Jesus é melhor, é ou não é? É melhor ou não é? Melhor. Porque a multidão que está com Jesus vence. Não perde nada, não perde nenhuma batalha. Amém. E o que me chama a atenção é que Jesus estava chegando na entrada da cidade com a multidão. E estava saindo da cidade para fora da cidade. E nesta multidão estava sendo conduzido um defunto. O cemitério, a cova já estava aberta, aguardando o defunto para ser levado, jogado dentro da cova e ser enterrado.
Para um pouquinho se pensar aqui agora. O cemitério ficava do lado de fora da cidade. Dentro do costume judaico, né, dentro da tradição judaica, o cemitério sempre era do lado de fora da cidade. Não, às vezes, tinha cemitério dentro da cidade. E as pessoas que morriam quando era sepultado, existiam pessoas que eram sepultadas nas cavernas. Lá naqueles buracos, naquelas cavernas. Naquelas covas. Outros eram cavados túmulos nas rochas. E tinha um ritual de cerimônia de purificação, naquela época, que o defunto que era sepultado lá de fora da cidade, ali, as pessoas não podiam tocar em defunto, não podiam tocar em mortos. Os rituais daquela hora, da época cerimonial, viu? Os judeus não podiam ter contato com defunto, não podiam ter contato com sepulcros, ficava imundo. Era um ritual daquela época. Então o cemitério era do lado de quê? De fora! Por conta de quê? Da tradição judaica. E Jesus estava o quê? Chegando.